Olá, seja bem-vindo. Essa é a segunda videoaula sobre morfologia. Nela iremos aprender tudo sobre o processo de formação de palavras. Vimos na videoaula anterior quais são as estruturas que formam as palavras. Agora vamos ver como elas são formadas. Antes de irmos para os processos de formação, é importante falar sobre alguns conceitos que vão facilitar o entendimento do assunto. Na língua portuguesa, as palavras podem ser primitivas ou derivadas. As palavras primitivas são aquelas que não são formadas a partir de outra palavra que já existe. São elas que dão origem a outras palavras, as derivadas. Por exemplo, a palavra terra é uma palavra primitiva que deu origem à palavra terreno. Veja outros exemplos: fogo e fogueira, faca e facão. As palavras também podem ser simples ou compostas. As palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical. Veja os exemplos: guarda, chuva e fantasia. As palavras compostas são aquelas que possuem mais de um radical. Exemplos: guarda-chuva, bate-papo e pernilongo. Agora vamos falar sobre a formação de palavras. A formação de palavras pode ocorrer de duas formas, ou melhor dizendo, por dois processos, sendo eles derivação e composição. No total, existem 5 processos de derivação e apenas 2 de composição. Primeiro vamos falar sobre o processo de derivação. No processo de derivação, a palavra é formada a partir de um radical. No primeiro caso, temos a derivação prefixal. Nesse caso, a palavra é formada pelo acréscimo de prefixos ao radical das palavras. Por exemplo, nas palavras abaixo temos os prefixos des, in e sub, ligados em alguns radicais, modificando seus significados e criando palavras novas a partir desse radical. Na derivação sufixal, a palavra é formada pelo acréscimo de sufixo. Ou seja, acréscimos de partículas depois do radical. Essas partículas são colocadas diante de um radical, para alterar ou complementar o significado das palavras. Veja os exemplos a seguir: martelada, sacanagem e artista. Vimos que a derivação prefixal e sufixal ocorrem quando há o acréscimo de partículas antes e depois do radical, respectivamente. Mas vimos na videoaula anterior que existem palavras que possuem prefixo e sufixo na sua estrutura. Nesses casos, como deveria chamar o processo de formação desse tipo de palavra? É simples, o nome desse processo de formação é derivação parassintética. Veja os exemplos: amanhecer, entardecer e esquentar. Na derivação imprópria, as palavras são formadas sem nenhum acréscimo, mudando apenas a sua classe gramatical. Veja os exemplos. Na frase, o jantar de ontem estava bom. Nesse exemplo, o verbo jantar funciona como substantivo no lugar da palavra janta. E na frase, Jorge é uma pessoa muito cabeça, o substantivo cabeça funciona como adjetivo. Em resumo, a derivação imprópria consiste na mudança da classe gramatical de determinado termo. Para compreender o processo de derivação imprópria é muito importante ter entendimento sobre classe de palavras. Na derivação regressiva, as palavras são formadas pela redução de uma palavra primitiva, e dessa forma, dão origem a uma palavra derivada. Geralmente forma substantivos abstratos a partir de um verbo. Veja os exemplos. O verbo trabalhar deu origem ao substantivo trabalho. O verbo atacar deu origem ao substantivo ataque. O verbo empatar deu origem ao substantivo empate. Os verbos têm como função expressar uma ação ou estado. Por exemplo, vou trabalhar amanhã. Vamos atacar a Rússia no inverno.
Vamos empatar essa partida. Na derivação regressiva, eles são modificados para serem usados como substantivos. Veja os exemplos. O trabalho está feito. O ataque foi realizado com sucesso. O empate aconteceu faltando 4 minutos para acabar o jogo. Ela possui o nome de regressiva porque o verbo acaba perdendo uma ou mais letras para originar um substantivo abstrato. Agora vamos ver os processos de composição. No processo de formação por composição, as palavras são formadas pela junção de dois radicais. Existem duas formas desse processo acontecer, sendo elas a composição por justaposição e composição por aglutinação. Na composição por justaposição, as palavras são formadas pela união de dois ou mais radicais, sem apresentar alterações em seus sons, já que os radicais não sofrem alterações quando se juntam. Veja os exemplos abaixo. Cachorro-quente, pontapé e guarda-chuva. Já na composição por aglutinação, as palavras são formadas pela união de dois ou mais radicais, mas sofrem alterações. Ou seja, acaba ocorrendo a perda de letras e sons nos radicais que se juntaram. Por exemplo, as palavras planalto e aguardente. Nesse vídeo vimos os principais processos de formação de palavras. No próximo vídeo vamos falar sobre as classes de palavras. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ainda teremos muitas novidades por aqui. O vídeo vai ficando por aqui, até breve.